Oiê, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algo que eu venho notando há algum tempo e é de extrema importância, que é o quanto nós, adultos, temos o hábito de interferir na personalidade das crianças, né? Como nós queremos o tempo todo corrigir ou alterar as reações que as crianças apresentam diante de determinadas situações. Então a gente tem esse hábito de querer modificar, por exemplo, o sentimento que a criança apresenta, simplesmente porque não está de acordo com a expectativa que a gente tem, obviamente, com o nosso pensamento maduro, adulto, né? Então a gente tem essa mania de querer corrigir. Em determinadas situações onde a criança demonstra a emoção, a gente vai lá e fica tentando modificar. Então, por exemplo, para de chorar, tá chorando por quê? Deixa de ser bobo, reage, você tem que ser forte, enfim, comentários, né, que trazem para a criança a dúvida. Ela começa também a sentir insegura em relação aos seus próprios sentimentos. E a gente tem essa mania porque a gente está sempre pautado nas nossas expectativas e a gente acha que se a gente demonstrar para a criança quais seriam as nossas reações, ela vai entender isso de uma forma madura e que ela vai conseguir desenvolver durante toda a sua infância e adolescência formas de reagir de acordo com aquilo que o outro espera e não de acordo com as suas próprias emoções. E é aí que está o verdadeiro problema. Por quê? Porque essa criança, na hora que chegar na adolescência e na fase adulta, ela não se reconhece dentro da sua própria personalidade, né? E a gente começa a ver depois crianças que ficam sempre em dúvida do que fazer, de como reagir. E aí, às vezes, para pequenas situações, tem reações super explosivas e em situações onde ela deveria realmente demonstrar, né, a explosão da raiva ou simplesmente bloquear para que aquilo não aconteça, ela fica ali imóvel, inerte, porque ela não sabe o que ela tem que fazer. Ela fica esperando e tentando procurar sentimentos que expressem o que ela está sentindo, mas que não tem a ver com a sua própria essência. E isso é péssimo porque muitas vezes a gente acaba modificando o nosso jeito de ser, a gente acaba modificando as nossas reações por conta de estar sempre preocupado com a expectativa do outro. E muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, isso acontece porque a família interfere diretamente nessa questão de como a criança deve reagir, de como a criança deve expressar seus sentimentos. Então, vamos prestar atenção, vamos parar de bloquear o sentimento das crianças, né? Vamos deixar as crianças expressarem da forma como elas sentem, né? Sem ficar com essa coisa de toda hora querer bloquear, de querer invalidar. Ai, você só chora, você é uma criança muito chorona, você é uma criança muito boba. Então, cuidado com essas frases, cuidado com essas afirmações, porque isso vai depois pro resto da vida. Eu, por exemplo, eu fui uma criança muito reprimida em relação a isso. Por quê? Porque eu realmente eu era muito sensível, eu era muito, eu me magoava muito fácil. Na verdade, eu não sabia como lidar com determinadas situações. E o que acontece? Muitas vezes as diferenças, né, de personalidade. Então, por exemplo, uma mãe que é muito reativa com uma criança que não é tão reativa, que tem um temperamento mais melancólico, como é o meu caso, existe essa diferença, que é natural. Mas que se a mãe ou o pai que estão ali não souberem como lidar com essa situação, é óbvio que vai reprimir a criança. Então eu me senti uma criança muito reprimida em relação aos meus sentimentos, porque eu sempre fui encorajada a tomar atitudes que teoricamente, pela minha essência, eu não teria. E querendo ou não, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, a gente começa a se questionar: nossa, mas por que eu fiz aquilo? Mas por que eu reagi dessa forma? Ou por que eu aceitei determinadas situações na minha vida? Por quê? Por quê? Por quê? Porque muitas vezes você não conseguiu simplesmente agir de acordo com a sua essência. Você não conseguiu agir de acordo com a sua personalidade. Então, talvez se você tivesse tido a liberdade para se expressar e para se expor da forma como você gostaria, as situações teriam sido completamente diferentes. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque muitas vezes a gente pensa que está ajudando a criança, né, encorajando ela a tomar atitudes que não estão, né, de acordo com a sua personalidade, com a sua essência, mas na verdade a gente não está ajudando, a gente está atrapalhando, porque no futuro essa criança vai se sentir perdida, ela vai se sentir sem se reconhecer dentro de si mesma, né, e ela vai tomar atitudes pautadas na expectativa do outro. Então a gente precisa parar com isso, né? A gente precisa começar a aceitar melhor e encorajar as crianças a expressarem aquilo que elas sentem da forma como elas sentem, naturalmente, sem ficar querendo dizer isso está certo, isso está errado, você é bobo,
você é infantil, você tem que reagir de outra maneira. Não, a gente tem que ouvir o que a criança está dizendo, mesmo que seja com choro, mesmo que seja com birra, mesmo que seja, né, naquele momento da raiva, e esperar a criança se acalmar e de repente trazer para a criança a reflexão de como ela poderia, né, resolver esse conflito que ela está sentindo de uma maneira que ela sofra menos, mas jamais invalidar, jamais ficar afirmando que a reação que ela está tendo ou a emoção que ela está demonstrando está errada, né? Porque isso vai fazendo com que a criança entenda que ela não sabe lidar com si mesma. Você vai fazendo com que a criança acredite que ela não sabe reagir diante de uma determinada situação, né? Então, muitas vezes a criança vai se sentir perdida porque ela não sabe o que fazer quando ela estiver diante de um conflito. E na verdade não é isso. A verdade é que o adulto não consegue aceitar muitas vezes a forma como a criança reage ou a emoção que a criança apresenta diante de algum problema. Então, nós é que temos que parar, nós é que temos que refletir o que nós estamos fazendo com as crianças, como nós estamos lidando com a criança que é mais melancólica, com a criança que realmente não consegue, muitas vezes, reagir diante de uma situação da forma como nós gostaríamos que ela reagisse e o que a gente tem feito para ajudar essa criança. Então, parem de querer alterar a essência da criança, de querer mexer na personalidade da criança simplesmente para agradar a sua expectativa. Você é o adulto da relação.